início ao lançamento de Armagedon, o livro do ano. E não tem satisfação maior para um escritor do que ver uma plateia dessa tão querida, amiga, leitores, né, familiares. É uma satisfação muito grande também para mim estar aqui com o livro Armagedon, de Alexandre Santos. Nascido e educado no Recife, Alexandre José Ferreira dos Santos teve formação escolar no antigo Colégio Marista, na Avenida Conde da Boa Vista, depois de graduar-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Pernambuco. Cumpriu os cursos de especialização em transportes urbanos e trânsito na UFCE e de mestrado em Engenharia da Produção e em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, na UFPE. Foi condecorado pela Ordem do Mérito Capivarinho, no grau de comendador pela Prefeitura da cidade do Recife, pela Prefeitura do Paulista, com a comenda Padre João Ribeiro, pelo Clube de Engenharia de Pernambuco, com a comenda da Ordem do Mérito Manuel Antônio de Moraes Rego, pela União Brasileira de Escritores, com a Ordem do Mérito Literário Jorge de Albuquerque Coelho, pelo Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, com a Medalha de Bronze comemorativa do Sesc Centenário, e pelo Colégio de Engenheiros da Venezuela, com a insígnia de sócio de honra. Foi o convidado de honra em 20 de New, eu acho, gente que sabe vocês, da editora Cultivo e Literatura, Arte e Solidarité, no 33º Salão do Livro e da Imprensa de Genebra. Em 2019, por ocasião do Dia Mundial do Escritor, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Atualmente, Alexandre coordena a Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, preside a Associação Brasileira dos Engenheiros e Escritores e o Clube de Engenharia de Pernambuco. É membro da Academia de Artes e Letras do Nordeste, onde já exerceu a presidência, da União Brasileira de Escritores, onde exerceu a presidência até o dia 17 de janeiro de 2019, e da Academia Pernambucana de Engenharia. Como produtor cultural, Alexandre Santos realiza encontros importantes, como a Festa Literária Internacional do Ipojuca, FLIPO, o Congresso Mundial de Engenheiros e Escritores e o Encontro Pernambucano de Escritores. Alexandre Santos é editor-geral do informativo A Voz do Escritor e do canal Arte Agora. Também é membro internacional do Clube Internacional da Arte e Literatura e de Solidariedade Suíça, do Conselho Consultivo da revista Nova Ásia, Lisboa, Portugal, e do Conselho Editorial da revista Arquipélago, Cidade do México, e das edições Moinho. Alexandre Santos é autor de diversos artigos e livros, entre os quais A Inflação Desmistificada, A Propriedade dos Meios Naturais de Produção, Os Conceitos de Economia, Fortalecimento da Economia de Base Local, A Inevitável Primavera, Teoria do Valor, Economia e Poder, Solidarismo, O Brasil para Todos, Subsidiariedade Econômica, A Opção Decisiva, O Desenvolvimento Integrado dos Campos, O Fim do Ciclo Liberal, O Direito ao Trabalho Remunerado, A Face Oculta do Mercado, Curso Básico de Matemática Financeira, Curso Básico de Administração de Materiais, Manual de Administração de Pequenas Empresas, O Moinho, publicado em Cuba pela editorial Arte e Literatura, sob o título El Molinho, O Ato de Produção, O Ataché, Bastidores e Camarins, Gedalp, Livro de Contos, Maldição e Fé, Raízes, O Dossiê de Gustavo, O Livro dos Livros, Árquias, Outros Contos, Baltimore, Valverde e O Sonho de Clara. Publicou ainda o livro de ensaios Cultura, Arte e Literatura, e ainda diversos opúsculos e plaquetes. É muita coisa que a Alexandre já fez. Isso aqui, gente, continua, tá? É muito grande todas as quantidades de livros que a Alexandre já fez. Eu nem sabia, Alexandre, mas é muita coisa. Além de outros livros diversos. Vamos então partir agora para Armagedon. Vou chamar aqui agora Antônio Valdo de Alencar, que é engenheiro e um quanto mais leitor da obra literária do escritor Alexandre Santos. Seja bem-vindo, Valdo.
Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que eu recebi o convite e uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu gosto de ler sempre no volume impresso e li Armagedon em meio digital. E vou agora depois ler novamente no papel. E a responsabilidade é grande e eu vou pedir licença a vocês para seguir um roteiro por 3 motivos. Primeiro, para não prolongar muito. Segundo, para não contar a história. E terceiro, para não perder o foco. Logo, eu acho que é um presente, né, para nós leitores essa obra de ficção, Armagedon. E ao ouvir é muito interessante, porque quando a gente ouve a palavra Armagedon, sempre nos traz lembranças esquisitas, né? Lá da Bíblia, do livro de Apocalipse, né? E quando a gente fala em Apocalipse, aí a gente lembra um bocado de coisas, né? Vem logo na nossa mente, suscita a ideia da batalha final, do fim dos tempos, o fim da humanidade, está escrito nas profecias, o fim do mundo. Logo, isso cria todo um questionamento, uma preocupação a mais em cada um de nós, seja crente ou não, né? Mas sempre vai despertar essa, pela influência que nós temos da questão de fé. E na nossa mente isso vem de forma clara. E quando eu vi o título, eu realmente fiquei assim, já interessado, para saber o que é que vinha de Alexandre Armagedon. E posso depois, quando comecei a ler, li todo, verifiquei e posso assegurar a todos vocês que não se trata de um livro de pregação de fé, que é um bom sinal. Armagedon, embora seja lá inspirado no livro de Apocalipse, ele não é um livro que fala de fé, pregação de fé. Nas primeiras páginas passa a ideia de um sincretismo religioso que está presente na sociedade e que as crenças e a ciência podem conviver num ambiente de respeito. E na minha consciência, pelo que eu li e entendi, isso parece que está lá bem claro. É um desejo, esse desejo de convivência da ciência com o sincretismo religioso, com esse respeito, é um desejo latente da sociedade, embora esteja aí escondido e muitas vezes a gente não perceba. Mas eu percebi que o livro de Alexandre, eu não sei, é muita responsabilidade, não sei se isso retrata realmente a intenção do autor, mas vou lá. Logo, habilmente, Alexandre usa desse argumento presente no imaginário das pessoas para desenvolver o enredo dessa ficção. E aí nos leva a pensar. E aí eu tenho uns questionamentos aqui, que afinal, temos motivos para suspeitar da aproximação do fim do mundo? A dualidade do bem contra o mal é real? O Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente, permitiria dividir seu poder com o demônio? O demônio existe? Armagedon vai suscitar todas essas indagações e provocações e nos faz comunicar com o livro, que eu acho que o livro ele tem que ter esse papel de comunicar com o leitor, né? Que o leitor se sinta tocado por ele, né? Pois bem, o livro Armagedon nos permite refletir essas coisas a partir de relatos de acontecimentos ocorridos tais como, e coisas concretas, tá aí, as catástrofes naturais, epidemias, mudanças climáticas, possibilidade concreta de ocorrência de bombas nucleares, né? Em qualquer lugar e a qualquer momento do planeta, episódios protagonizados pelo homem, como o advento do nazismo,
e políticas imperialistas que promovem a fome e a miséria em parcelas significativas da humanidade. Logo, isso seria uma ação do demônio ou permissão de Deus? Nesse contexto, Alexandre busca lá a maior autoridade, assim no meu ver, e eu acho que é reconhecido, é que ele vai buscar lá no mundo, que é o Papa, né? E o Papa, que simboliza a fé em um Deus de amor, de fraternidade, de paz, misericordioso, resolve contar profissionais mundialmente reconhecidos, de notório saber, pelo que fazem com capacidade de juntos formularem e colocarem em prática um projeto de salvação da humanidade. Uma verdadeira batalha em todos os aspectos do bem contra o mal. Essa é a centralidade de Armagedon. E aí o Papa, curiosamente, chama um grupo eclético, que talvez não passasse pelas nossas cabeças, juntar tantas pessoas diferentes. Aí vem nesse grupo um exorcista, um biólogo, um geógrafo, meteorologista, um infectologista, um jornalista investigativo de seitas satânicas, um astrônomo, uma professora pesquisadora em história e quem vai coordenar esse grupo de trabalho. E um detalhe, nem todos são cristãos. O grupo tem agnósticos e ateus, escolhidos pelo Papa. Logo, recomendo a leitura para saber o que Alexandre sempre propõe no desenrolar dessa ficção. Aí é meu compromisso em não contar a história. Armagedon. Após a leitura, com certeza, digo para vocês, a nossa compreensão do bem e do mal não será a mesma. Só isso, já acho. Antônio Paulo. Vamos dar continuidade aqui. Vou chamar à mesa Marcos de Andrade. Marcos de Andrade é professor, escritor, mestrando em educação, membro associado da ANPED, membro da UBE, da Academia de Letras e Artes do Paulista e da Seccional Pernambuco da Academia de Letras do Brasil. Para cá, Marcos. Boa noite a todos. Alexandre, meu querido, muito obrigado por poder estar aqui do seu lado, batendo papo. Ele me chamou para uma parte mais legal, viu? Vou bater papo com ele, que coisa boa. Né? Bem, há quanto tempo a gente se conhece, cara? Daqui a pouco, daqui a 2 anos, faz 20 anos que a gente se conhece, que a gente é amigo. Já vamos para 20 anos, ou seja, eu conheci você no mezzo del caminho da minha vida. Será que você foi a célula escura dantesca do inferno dentro de mim, esse número? Alexandre gosta de meter dedo no vespeiro do inferno. Ô Alexandre, se existisse céu e inferno como pintam desde a Idade Média, quando ele desejava da gente chegar, o que você diria para Deus se fosse para o céu e para o diabo se fosse para o inferno? Bom, vou dizer uma coisa. Obrigado, muito obrigado por vocês terem vindo. Mas, com toda sinceridade, se eu encontrasse com Deus ou com o diabo, eu diria, tudo bem, como vai? Você estava esperando uma coisa espetaculosa. Essas coisas espetaculosas ele escreve nos livros dele. Se a nossa saudosa Jair Martins estivesse aqui, o que ela estaria dizendo de Armagedon, hein? Já pensou? Ela que já falou, eu lembro que na época de Maldição de Fé, Jair ficava aterrorizada. Era uma maravilha. Armagedon. Primeira dúvida que eu acho que pode surgir no leitor ou no futuro leitor da obra é, primeiro, de onde você tirou esse título, seja para quem conhece o Apocalipse ou a Bíblia, ou seja para quem não conhece,
que esse título? Né? E será que Armagedon tem algum link com obras anteriores? Não tem. Claro que toda obra pode ser lida independentemente, mas existe algum fio que liga Armagedon a Sonho de Clara, a outras obras suas? Fala um pouquinho da gênese de Armagedon para a gente. Bom, então, dando sequência, que eu vim falando antes, eu estou muito feliz em ver vocês, todos vocês. É uma alegria esse encontro, especialmente no momento em que eu estou comentando sobre um livro. E as pessoas me conhecem muito como engenheiro, me conhecem como produtor cultural, me conhecem como agitador cultural, me conhecem como agitador político, mas poucos me conhecem como escritor. O Alexandre escritor é uma coisa assim, um conceito que quase não existe. E nesse momento, quando eu tenho a chance de ver vocês, eu fico muito alegre. Eu faço alguns registros especiais, por exemplo, sem nenhuma... Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda eleitoral. Estou vendo ali o meu candidato a presidente do CREA, Adriano Lucena. Estou vendo aqui o meu candidato à direção-geral da Multa, Marcelo Tabaquinga. Nesse momento eu vou, quem for engenheiro, você já tem 2 candidatos aqui, já pode escolher. Mas eu tenho grandes amigos, tá certo? Eu vejo amante da literatura, eu vejo por Diana. Diana é uma das pessoas que promove hoje um dos nossos serviços à literatura no Brasil. Ela reúne regularmente um conjunto enorme de pessoas que gostam de ler. E hoje, Diana, eu fico muito feliz em ver você aqui, mas muito feliz mesmo. E depois de ter ouvido, bom, eu não vou deixar de fazer uma referência também a Ana Maria Rodrigues de Lima, que foi quem há um tempo atrás me viu quando eu coloquei uma fitinha no pulso, e 5 anos depois ela voltou, ela caiu, e eu vou contar depois um dia aquela história daquela fita, né? Uma história muito bonita lá em Porto Alegre. Mas Armagedon, o que é Armagedon? Bom, Armagedon, chegou outro candidato, um ficha de Nelson ali atrás, estão 3 candidatos aqui, já podem votar, viu, Zé Roberto? Já todos aqui estão aqui, já podem votar uns 3. Bom, então, Armagedon que nós vivemos hoje, nós temos hoje, independentemente da crença religiosa que nós possamos ter, a gente vê alguém no mundo que está contra a obra de Deus. Seja qual for o Deus que a gente acredita. Né? A gente vê muita fome, a gente vê muita discórdia, a gente vê muita incompreensão. E aí daí veio a ideia do Armagedon. Para quem não lembra, Armagedon, ele aparece no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. A Bíblia tem sobre 72 livros, e o último é o Armagedon. O último é o Apocalipse. E ele fala lá das profecias de João. Então lá estavam os homens contra Deus, e Armagedon conta a história da guerra de Deus contra os homens. Estes homens. Então estavam lá os homens organizados em exércitos ao pé do Monte Megido contra a obra de Deus. E Deus vai, se rebela contra esses homens, então se dá o julgamento final. O Armagedon, este Armagedon, que não é um livro religioso de forma alguma, Antônio Volta foi extremamente feliz, porque diz que evoca elementos religiosos para justificar o enredo, para justificar a trama, para justificar o enredo literário. Então lá, é o seguinte, né, que existe um grupo que percebe claramente sinais que o mundo pode acabar. Então ele viu ali atrás, por exemplo, um tsunami que alterou o eixo da Terra. Que coisa grave. Depois ele viu o surgimento de uma pandemia que na época não tinha remédio, as pessoas podiam morrer, as pessoas podiam ser levadas ao extermínio. Depois ele viu o crescimento da fome, e ele começa a ver isso, e então ele começa a perceber que existem sinais de que o mundo pode acabar, pode ser levado ao extermínio da humanidade. E aí essa autoridade, que é uma autoridade papal, na verdade eu não sou religioso, mas estudei em colégio, como vocês viram nessa biografia que foi lida por Daciana, tão bem lida e tão cumprida também. Eu estudei no colégio marista, né? Então eu tive uma formação religiosa. Né? Eu sou uma ovelha desgarrada, mas não por culpa dos padres, por culpa minha mesmo. Né? Na verdade, eu não sou ovelha desgarrada, eu não tenho religião, mas acredito muito em Deus.
Foi puxar um diagnóstico. Pois bem, então nessa perspectiva foi criada a Magedon. Então a Magedon, no fundo, é uma luta de um grupo que se insurge contra aqueles que querem destruir a obra de Deus. Evidentemente, como toda obra literária, a palavra final cabe ao leitor, não cabe ao autor. O autor simplesmente escreve, o leitor lê e toma suas conclusões. Mas o escritor imaginava e imagina que a ideia central do livro é fazer com que o estabelecimento de uma dinâmica que seja capaz de evitar as profecias de João. E aquela sim, as profecias de João são muito textos, né, que levam ao julgamento final. Então a ideia é que o julgamento final seja evitado. Alexandre, uma coisa que é bem comum, assim, pelo menos para quem é seu leitor já de outras obras, que é a sua, eu vou chamar de militância literária, mas entenda isso não no sentido clichê ou rasteiro de que você transforma a sua obra em panfleto, porque definitivamente você não faz isso. Mas existe uma militância literária sua no seguinte sentido, de refletir, pelo menos eu vejo isso em algumas obras suas, de refletir muito fortemente sobre um elemento que eu tento sintetizar na palavra poder. Você é um grande filósofo acerca das relações de poder. Você usa muito da sua literatura para refletir sobre as relações de poder. Como é que isso se processa, se é que se processa em Armagedon? Tá? E é a segunda pergunta, eu sempre tenho uma pergunta com mais pimenta, viu, Beto? Tem personagens aí que a gente pode fazer um link com figuras reais, como acontece em outras obras, ou não? Tirando o Papa, porque o Papa é muito óbvio. Não é o Papa a gente sabe que existe. Vamos lá, já soltei a bomba. Bom, inicialmente, eu acho que cabe uma reflexão sobre a palavra. O que é a palavra? A palavra talvez seja o instrumento mais forte que nós temos. Esse arma mais forte que a humanidade tem é a palavra. Quem controla a palavra, controla o mundo. E eu comentava antes da nossa conversa, não sei se foi com o Fred, ou se foi com o Eugênio, ou se foi com... não sei como que foi aqui. Eu comecei na nossa conversa aqui, eu falava que não, acho que foi com a própria Daciana, nem sei o que foi. Aí foi uma pessoa inteligente, bonita e garbosa, porque está aqui, né? Mas é o seguinte, quando a gente começa a escrever, quem tem o dom, quem tem o uso da palavra livre é o escritor. Esse pode escrever o que ele quiser, né? Quando ele escreve uma galera e diz que é uma obra de ficção, ele está livre para dizer o que ele quiser. Ele não tem veios, como tem, por exemplo, um publicitário. Ele não pode inventar coisa sobre um artigo, sobre pena que está fazendo um crime que é propaganda enganosa. Ele não tem os veios de um jornalista, que ele aproveita para agradecer a presença da imprensa. Ele não pode inventar coisas, né? O nosso companheiro da imprensa, ele não pode dizer que não, tinha lá uma multidão de 500 mil pessoas, né? Existe uma verdade. Se ele usar a palavra de forma equivocada, ele estará produzindo fake news. O historiador também não pode usar a palavra de forma equivocada, ele não pode reescrever a história, ele está parado em fatos reais. O escritor não, o escritor ele pode fazer o que ele quiser, né? E aí, a minha obra toda, ela quem conhece, ela é sempre calcada em relações de poder. Sempre, né? Então, se a gente vai ver assim um livro, uma coisa que eu escrevo assim sobre o amor, mas está lá a força do namorado, da namorada que levou o parceiro a fazer uma coisa que ele não queria. Ora, ele queria viajar para Londres e terminou para agradar a esposa ou para agradar o marido e ele foi para Paris. Isso é poder puro. Isso é poder. Então, poder é a capacidade que alguém tem de levar outra pessoa a fazer aquilo que naturalmente ela não faria. Isso é poder. Isso marca em toda a minha obra. E não é diferente de Armagedon. Armagedon ele tem essa pegada firme na questão do poder. E poder dos dois lados. Quem lê vai ver que está diante de um antagonista e um protagonista.
um quer uma coisa e o outro lado quer outra coisa. E no final, o choque desses poderes há de levar um resultado. E eu espero que esse lado vencedor seja o lado do bem, seja o lado bom. Imagine se a gente começa a escrever temporal algo que leva para um lado ruim. Então, já que eu estou escrevendo, já que eu sou dono da caneta, e essa caneta eu quero mais uma vez de público, agradecer a Damir para estar ali, essa caneta dela. Mas se eu estou com a caneta, eu escrevo o que eu quero. Então, se o escritor está com a caneta, ele vai de alguma forma refletir seus próprios desejos. Nas coisas que eu escrevo, eu levo aqui o bem vença e o bom seja melhor do que o mal. O equilíbrio. Isso é Alexandre Santos. Né? Mas não se faça de doido, não. Me diga se tem aí um personagemzinho daqui. Seguinte, quando a gente começa a escrever, a gente vai, naturalmente, a gente vai buscar ali, se inspira no personagem, se inspira. Como eu falei em algum momento, a gente vai escrevendo, né? E a última palavra pertence ao leitor. Então, muito naturalmente, alguém vai dizer, rapaz, esse personagem aqui foi inspirado em fulano. E vai começar lá, e talvez encontre ou não. Eu não sei, eu prefiro dizer, mas todo mundo que leu completamente de ponta a ponta, talvez a gente tenha encontrado alguma semelhança. Se aconteceu, foi mera consequência. Mas, de fato, Cavaleiros do Apocalipse, tá? Né? Vamos para Magalinha. Mas é o seguinte, é um livro de ficção. Eu reconheço que aquilo ali tive que buscar são marcos de veracidade, e para acontecer isso, eventualmente ele pega enfim, deve ter, eu não lembro não, mas deve ter. Dessa tapeçaria de personagens, Alexandre, que você teceu em Armagedon, porque por mais que a gente diga que todo pai diz que ama os filhos igual, né? E a gente sabe que é mentira. Não parar de hipocrisia, mas a gente sabe que é mentira. O único filho que é amado igual é o filho único. Então, assim. Então, me diga uma coisa: qual é o seu queridinho aqui? E fale um pouco dele. Olha. Bom, esse bonitão que aí é Flávio Chaves, meu velho amigo, professor da UBE, é um membro da Academia Pernambucana de Letras. Lá atrás está o Roberto Freire, presidente da FICENG, também me deixa muito alegre estar aqui. Bom, na realidade, o livro que eu mais gosto é aquele que não está escrevendo. Então, hoje, o livro que eu mais gosto tem um título provisório chamado A Batalha Final, mas que eu estou escrevendo. Então, não é nenhum desses. Mas, de fato, eu acho que cada livro ele cumpre um papel, né? Ele tem Eu não sou poeta, nunca fui poeta, mas tem um único livro de poemas chamado Guidaldo, que eu acho sensacional quando eu quero mostrar que existe um bem e um mal, existe demônio do bem e demônio do mal, né? Eu, quando escrevi o 2014 no livro da Damir, eu falei lá que tem demônio, não sei se você prestou atenção aí também, que o mundo está cheio de demônios, né? A gente percebe, às vezes, que não são tão demônios assim. Às vezes o demônio até faz até uma gracinha pra gente. Mas, Arqueas, eu acho Arqueas sensacional. Arqueas é um dos meus livros. E ele investiga a condição da humanidade voltar ao paraíso. Se ela está pronta para voltar ao paraíso, aí ele começa a investigar e descobre que não dá. Tem que passar mais um tempo sendo aperfeiçoada. Aí quando ele descobre que foi Baltimore é a história daquilo que eu chamo de golpe de Estado de 2016, que eu não concordo, mas ali dá um trabalho danado. São 600 páginas, que realmente, agora existem diversos, quer dizer,
cada livro meu cumpria um papel. Cada livro meu tem uma abordagem. Eu não diria, não diria ser sincero se disser que gosto mais de um, gosto mais do outro, mas hoje eu gosto mais desse que eu estou escrevendo, que a Batalha Final é um título provisório que vai mudar ainda. O Carlos está com o cabelo dele atrás, mais um braço para você do Carlos. Carlos, que estudou comigo no Marista, é um amigo de 70, né? Desde anos 70. Carlos, ele era sempre foi genial, né? E ele me deixa muito feliz com a presença dele aqui. Valeu mesmo, valeu mesmo. Alexandre, saindo um pouquinho de Armagedon, mas daqui a pouco a gente volta para ele. Você sempre teve uma atuação muito contundente no desenvolvimento de políticas culturais, o seu envolvimento com o solidarismo. Você sempre foi uma figura que fez tudo na sua vida, de tudo na sua vida um ato político. Inclusive a sua literatura é um ato político, né? Escrever é um ato político, publicar é um ato político, um ato de resistência, eu diria. Inclusive, para usar um termo bem boziano, bem Alfredo Bose, essa perspectiva. Então, você acredita que Armagedon cumpre esse papel político também de dizer, olha, o mundo chegou perto de acabar, ou está dando sinais de acabar, tem uma guerra acontecendo que nós não estamos vendo, porque as guerras que estamos vendo são muito óbvias, mas existem guerras que são um pouco mais ocultas, ou obscuras, ou sutis, digamos assim. E dentro dessa sua busca por políticas culturais, pela defesa do livro, pela defesa do escritor, qual é o próximo passo que você está planejando dar aí para deixar a gente curioso? Olha, a impressão que eu tenho, eu sou um homem de muitos amigos mesmo, não sou poucos, não sou muitos amigos. E eu tenho uma capacidade muito grande de conviver com contrários. Então, nunca ninguém vai dizer assim, Alexandre brigou com alguém por política. Não vai com isso, jamais. Pode ser que você encontre alguém que brigou comigo por política. Mas não eu ter brigado com a pessoa. Cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma, né? Todas as pessoas são iguais, elas têm que se amar, elas têm que ficar alegres, elas não podem estar brigando. Mas a impressão que eu tenho é que a leitura de Armagedon vai fazer com que alguns amigos comecem a olhar para mim com ele assim meio atravessado. Eu não sei, uma vez teve uma moça chamada Eliane Caldas, que fez lá o meu mapa astral. Eu disse, rapaz, tu tá lascado, vai ter um negócio aqui, não sei, não foi bem assim não, querendo pra ler, eu fiquei... Quem quiser fazer mapa astral, falar com ele, engenheira, tem uma visão de mundo e vê as estrelas, vê tudo que as estrelas estão mostrando, ela está ali, Bom, mas aí, Armagedon, ele começa a mostrar coisas que estão aí na frente, a gente não vê. Olha, eventualmente a gente passa na rua, vê uma criança com fome e não vê a criança. Será que é justo isso? Tem uma coisa embotando o olho da gente que faz com que a gente veja coisas horrorosas e isso entre na frente, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa assim que está na paisagem, não uma pessoa chorando na rua, uma pessoa sofrendo. E eu lembro que uma vez tinha um garotinho de rua chorando mesmo. E olha, você vê um menino de rua chorando e é uma coisa muito séria. E eu parei em casa, o que vai acontecer com você? Eu não estou com dor de dente. Eu disse, pai, entra aqui. Vamos levar você para... E eu levei o cara lá, o menino lá, para levar para a saúde. Né? Quando chegou lá, o cara disse, não pode atender, não pode atender. Não. Como é que não pode? Tem que poder, claro. Tem que falta você atender esse rapaz. E o fato é que o médico, sei lá, o dentista, em algum momento ele percebeu que ele estava errado. Não podia submeter aquele garotinho a um procedimento administrativo, burocrático, etc. Ele foi
Eu não sei se arrancou o dente, não sei o que fez, tá certo? Mas o garotinho, ele disse, deixa que eu vou atender. Então, essas pequenas coisas faz com que a gente pense assim, de fato, nós estamos com o pé na cova. O fim do mundo está aí, a gente não está vendo. É preciso que que aconteça alguma coisa para que a gente tente mudar o mundo. E mudar o mundo, que eu digo, não é alterar o mundo, não. É fazer com que esse mundo possa ser mais justo. Esse mundo possa ser... É você fazer com que, se você não tem como comprar comida para as pessoas, Flávio, pelo menos sabendo que tem alguém que precisa comer. Pelo menos essa consciência. Né? Então é nesse sentido que eu acho que Armagedon talvez signifique não diria um chute na consciência não, mas talvez signifique um despertar para algumas pessoas, e eu vou ficar muito feliz se perceber que essas pessoas estão sendo, enfim, estão acordando para Jesus, né? Vamos ver se tem mais sendo. Além da literatura, existe salvezza per l'umanità? Olha, a humanidade, ele me perguntou se existe salvação para a humanidade. Ele sabe que eu sou poliglota, então de vez em quando ele me testa, né? Tem a ver com o Armagedon, né? Existe salvação, sim, claro que existe. A salvação da humanidade é dedicada a cada um de nós. Então, no momento que a gente começa a crescer enquanto gente, crescer enquanto pessoa, e passa a compreender mais o que existe com o vizinho, nós temos chance de salvar a humanidade. É você ter um pouquinho que chama de empatia, né? É você estar sentindo um pouquinho de nada do que o outro sente também, e de alguma forma procurar ajudá-las. Eventualmente você não consegue ajudar uma pessoa que está lá levando bomba na cabeça lá na Ucrânia, não consegue. Mas você pode, de alguma forma, saber que aquilo não é certo. E se você sabe que leva bomba na cabeça não é certo, e você comenta com um amigo, você já está mudando um pouco o mundo. Então eu acho que existe salvação nessa perspectiva, eu marco. Agora, o mundo é muito jovem, né? A gente depende muito dos outros ainda. Eu estou muito confiante na geração de Lucas, né? Que está ali com o cabelo cortado, um grande ator, Lucas, né? E esse bonitão está aí. Então eu confio muito na geração dele, né? Porque é um pessoal novo que não tem os nossos vícios, que não tem as manias que nós temos. Então eu acredito que existe salvação para a humanidade, sim. Nem de longe querendo dizer que a gente sempre, quando a gente escreve, principalmente prosa de ficção, que a gente sempre coloca um alter ego ali passeando pelo meio da história. Mas você se colocou em Armagedon, em algum personagem? Teve essa coragem. Quer dizer que o mundo acaba, mas tu não tá lá. Bonito pra você. Ele deixa o mundo acabar, mas não, ele não, todo mundo tá fora. Na realidade existe assim, esse sentimento, né, de que o autor ele tem um pouquinho lá na... Eu prefiro não acreditar nessa história, viu, Marcos? Eu prefiro o autor, ele tá lá dizendo tal, mas no fundo você, de alguma forma, você está ali na história, né? Mas eu não eu posso dizer que talvez eu transmita nos meus livros o otimismo que eu vejo a humanidade, o otimismo que eu vejo o mundo. Eu sempre acho que o melhor vai prevalecer, que no fundo as coisas vão dar certo, Então eu acho que esse tipo de percepção é que eu procuro ter no meu livro. Agora, um personagem do outro ali, não sei não. A confusão é segredo ali, não sei como é que vai ser não. Você acha que esse seu otimismo é o Deus ex machina das situações quase sem saída que você cria nas suas obras? Porque há momentos, eu lembro muito bem, muito fortemente, por exemplo, no Sonho de Clara, havia contextos que eu digo, isso aqui não vai ter escapatória. Vai ter como sair disso aqui, né? Mas aí vinha esse otimismo que você mencionou, me parece ser o Deus ex machina que vem lá e resolve tudo. E já que é um Deus ex machina, isso no final das contas é um sintoma de fé? Sim. Eu acredito muito nas coisas, na vitória do bem. Acredito muito nisso. Eu tenho um modo de ver o mundo. Eu sou um otimista. Eu sou aquele que chama de Fabiano. Eu sou tenho uma visão fabiana. Então eu acho que no final as coisas vão dar certo.
Mas tem uma coisa, né? Eu lembro que, muito tempo, eu, minha mulher e meu filho, e essa moça aqui, eu sei que é irmã daquela, mas não é que é. E aí eu sei que um belo dia eu fiz o seguinte, eu, minha mulher e meu filho, fomos assistir Jurassic Park. Vê que história maluca. E aí, é a história com coisa de bicho, né? Aquele negócio de 60 milhões de anos, né? Tal, e eles tinham sido extintos. Eles tinham sido extintos pelo choque, uma das teorias, né? Pelo choque de um asteroide, sei lá, na Terra, que tinha coberto a Terra com uma poeira e enfim. Então. Aí, tudo bem, né? Mas eu sou fabiano, né? Eu acho que a Terra está tranquila, não tem risco para. Aí nós fomos jantar. E no restaurante tinha lá uma televisão. E naquela época estava relatando uns fotografias, não sei se era filme, se era fotografia, se era montagem, o que era, mas de uma chuva de asteroides lá em Júpiter. E cada uma daquelas petardos era maior do que aquele que teria atingido a Terra, ao virar da Terra, produzindo a nuvem de poeira que tinha extinto dinossauros. Naquele momento, eu travei lá na minha dose de vinho, minha taça de vinho, e previ, e disse, peraí, se houve algo assim, e foi lá em Júpiter, mas poderia ser na Terra, e bastaria um daqueles para a vida na Terra, como a gente imagina, precisa suspensa. Eu o registro, chegando já que eu punha lei. Então, eu sou muito otimista, mas a gente pode prever que eventualmente a coisa pode não dar certo, né? Perfeito. Alguém tem alguma pergunta para fazer a Alexandre Santos nesse momento? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para não ficar só Marcos falando aqui com ele? Não virar conversa de comadre, porque já virei conversa de comadre. Pode ficar à vontade. Tassiana? Eu ia abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. Muito bem. Você quer fazer uma pergunta? Não, pode. Eu quero abrir para o pessoal perguntar. Está todo mundo tímido. Está todo mundo chocado. Chocado. Flávio Chaves. Pode mesmo? Não é bem uma pergunta que eu tenho a fazer ao Alexandre. É mais uma busca por um depoimento fraterno, amigo. Eu acho que Alexandre não lembra de quando nós nos conhecemos. Onde foi? Eu fiz a pergunta porque eu sabia que ia ser político. E justamente, nós nos conhecemos em um momento político na cidade do Carpina. Era por volta de umas 10h30 para 11 horas, quando Alexandre chega com a equipe dele para... Não era o nome do Partido de Solidariedade, era solidarista, para implantar com aquelas pessoas que sonhavam por um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, rigorosamente em busca de que a hóstia e o pão fossem celebrados com a comunidade carpinense, e Alexandre participava como um cavaleiro andante em busca dessa transformação. E Alexandre portava um livro, acho que era a Primavera, a Inevitável Primavera.
E aí eu digo, como esse cara está conciliando essa caravana pelo estado de Pernambuco, essa política, que ele só fala em política, e a literatura. E me chamou a curiosidade de ler A Inevitável Primavera. Aí eu fui descobrir que realmente havia dentro daquele político mais uma questão literária, uma questão de homem que se debruçava sobre os livros pertinentes à literatura para a investigação, porque a arte é a composição de se levar em silêncio aquela força de fazer com que haja sempre a mudança necessária da sociedade. E Alexandre era esse ator investigativo. Ele estava dentro da política, mas ele também estava muito dentro da literatura para levar no silêncio a arte em que transforma. E daí seguimos viagem, Alexandre para um lado, fomos apenas conhecidos naquele instante. Não fomos Gena, lembra do Gena? Gena que nos apresentou. E não pensei em depois, um dia, encontrar Alexandre novamente. E a minha praia era diferente, não era muito vocacionado dentro da política. Eu fui como um filho de Carpina, convidado pelo pessoal para participar e dar uma palavra. Mas isso me tocou muito. A presença de Alexandre, do pessoal do Solidarista, e eu via naquele momento que realmente existia uma possibilidade de transformação. E nessa possibilidade eu terminei me envolvendo naquele dia, na década de 80, começo de 90. Eu me envolvi, eu fazia parte até do Partido Comunista com seu Nezinho, tu lembra do seu Nezinho de Carpina? E depois ingressei, através do convite de Gena, ao Partido Solidarista. E dali segui com o partido em Carpina, mas não a pluralidade dentro do estado de Pernambuco, trabalho qual exercido por Alexandre. E o tempo se passou, Alexandre se tornaram conhecido, talvez até esquecido. Ele de mim, eu dele. De repente, eu vou exercer a presidência da União Brasileira de Escritores. Teve aquela luta, o trabalho de construção da Marlene, teve aquele trabalho de construção da sede, aquela luta. E uma determinada tarde chega Alexandre, todo posudo, com o livro debaixo do braço, sempre político. Flávio, eu vim me filiar ao BR. E eu digo, pode entrar, que a casa é sua. Filiamos, fizemos até uns momentos de celebração pela chegada de Alexandre, porque a admiração já havia ficado no passado. Aí eu via o homem já identificado com a política e com a literatura profunda que ele exercera nesses anos, lançando outros livros. E Alexandre não se despediu da literatura, permaneceu agente forte da política e da literatura. E até hoje, Alexandre, tomado pela força do coração, como quem o transporta em suas mãos, parte para sempre concentrar aqueles dos pontos de vista em que a sociedade tem todo um momento de retomar o desenvolvimento, o crescimento e, acima de tudo, uma grande defesa de Alexandre é que o humanismo exista entre todos nós para ceifar a igualdade. Então Alexandre foi esse despertar de um conhecimento repentino a uma amizade eternizada. E hoje eu fiz questão de vir aqui para dizer essas palavras, de que Alexandre, hoje, dentro da literatura e dentro da política, é uma grande hóstia de comunhão que eu também participo para com ele. Nós estamos comungados, Alexandre. E a vida, nem ninguém. O Recife é ingrato. O Recife tem uma história de dividir as pessoas que se unem.
porque o Recife, em sua plena covardia, os seus agentes inescrupulosos procuram dividir os homens que querem buscar o bem. E nessa busca tenta destruir, esfacelar os que andam de mãos dadas. Oliveira Lima vem traçar que o Recife era a cidade ingrata e da inveja. O Recife era a terra do caranguejo. Quando um estava subindo, o outro estava puxando. E hoje, Alexandre, eu venho aqui para dizer que nós continuamos de mãos dadas, juntos para buscarmos alternativas de crescimento e de desenvolvimento do humanismo na política. Juntos para fazermos um outro mundo. Como dizia Carlos Drummond de Andrade, nós temos apenas 4 mãos, 2 minhas e 2 suas, para enfrentar as lutas do mundo. Alexandre, conte comigo para o seu mundo político e para o seu mundo da literatura. Um fraternal abraço. Mais alguém que deseja? Sim, tem uma pessoa está inscrito para falar, Luiz Antônio, engenheiro Luiz Antônio. Deixa eu falar, sim, ele vai falar. Mas deixa eu contar essa história aqui, é muito interessante. Luiz Antônio não estava escrito não, mas eu chamei ele aqui. Não, meu filho, Luiz Antônio, não, é para mim aqui, sim, claro. Não é que eu vou contar uma história, passando aqui, porque eu falando para ele, é interessante. Luiz Antônio é meu velho amigo, né? Diretor de engenharia, e a gente estava montando no nível nacional era um colégio de entidades antigas que, cuja existência precedia a existência do sistema com ferro. E é um sistema muito seleto, né? Então era o Clube de Engenharia de Pernambuco, o Clube de Engenharia do Rio, acho que não estava ainda no Rio, mas tem o Instituto de Engenharia de São Paulo, e o Instituto de Engenharia do Paraná, e o Serviço de Serviço de Engenharia do Rio Grande do Sul e de Minas, o SME e o SERES. E havia uma série de lançamento e eu não podia viajar, mas ia ter. Eu sei que no final do Lula, tu pode viajar, deixa eu ele falar muito bem. E quando chegou lá, aquela multidão, e agora vai falar o representante Luiz Antônio Melo. Rapaz, ele olhou assim, de cara lá o prefeito Pita Kassab, né? O prefeito Kassab. O fato é o seguinte, que ele, como grande orador, ele sempre se... Então, passa a barra, não sei nem se vai perguntar, mas não fala. Boa noite a todas e a todos. Quero parabenizar Alexandre por lançamento de mais um livro, né? Eu leio todos os livros dele. Não é só porque sou amigo dele, porque são livros realmente que deixam uma mensagem muito importante para todos nós. Com relação a esse evento, é interessante, né? Eu estava na praia com a família e Alexandre liga para mim. Luiz Antônio, eu tenho uma missão para você. Eu digo, rapaz, só dormir para me tirar daqui, né? Não tem tempo para a gente cumprir essa missão. E aí eu fui na casa de Alexandre e falou, está se criando uma entidade, a FEBRAE, né? A Federação Brasileira das Entidades, e eu queria, eu não vou poder ir, que eu vou ter uma reunião com o governador, e eu queria que fosse me representar. Mas não se preocupe, que não tem discurso. Mas foi a melhor coisa que você fez, porque eu não me preparei para fazer discurso nem nada, mas no avião, na viagem, eu fui mentalmente imaginando, né, se por acaso houver o discurso, eu tenho mais ou menos uma linha do que falar. Aí chegando em São Paulo, fui para o Instituto de Engenharia de São Paulo, né? O presidente, quando me recebeu, disse, olha, rapaz, Alexandre aqui ia fazer o discurso.
Eu disse, mas ele não me disse nada, ele não me falou do discurso. O meu cara não disse nada, entrou no auditório e eu tranquilamente deu, né? Ele disse, acho que ele não vai como agora, né? Eu pensei que você tinha me liberado, não me chamar mais aqui. E aí, quando eu entrei, estava Gilberto Kassab coordenando uma mesa e estavam fazendo uma homenagem a Abraham Yazes Neto. Ele estava completando 100 anos de idade e ele não vinha. E aí, quando eu sentei lá atrás, aí de repente terminou o discurso lá do Gilberto Kassab e o mestre de cerimônia chega e diz, agora eu queria chamar o engenheiro Luiz Antônio de Mello para proferir o discurso de abertura da pergunta. Eu tive 20 segundos desde onde eu estava até lá o auditório para relembrar o que eu passei pensando na viagem e discursar. E aí, segundo informação depois, né, disseram que o discurso foi bom e eu saí ileso dessa parada. Mas eu agradeço a Alexandre, né, a oportunidade de a gente ter ido lá e graças a Deus deu tudo certo. Não é isso, Alexandre? Não era só isso que eu queria colocar e dizer, Alexandre, mais uma vez, parabéns e sucesso para você. Alexandre, eu vou entregar você aos braços do seu público porque é chegada essa hora, tá? Mas antes quero deixar aqui com toda a sinceridade do meu coração meu mais fraterno abraço. Meus mais sinceros parabéns, meu mais sincero muito obrigado por estar dando ao mundo, ao público, a nós leitores, mais uma obra que com certeza vai nos levar a refletir muito sobre nossas vidas, porque essa é a tônica da sua literatura. Você faz a gente pensar, isso é muito bom, isso é muito importante. E no que depender de mim, conte sempre comigo. Eu nunca disse um não a você, pelo menos eu não tenho lembrança de ter lhe dito um não. Todas as vezes que você me convidar para o que quer que seja, mas vamos jogar dominó, bora, né? Você sempre vai ter o meu sim, viu? Eu tenho um carinho muito grande e uma gratidão de vida muito grande também por você, desde os meus tenros 20 e poucos anos, quando a gente se conheceu. Mas antes de entregar você para o seu público, me conte uma coisa. Eu soube que há um tempinho atrás, dependendo do ponto de vista, pode ser pouco ou muito tempo, mas há um tempinho atrás, alguém que você não conhecia lhe deu uma fitinha lá no sul do país. E lhe deu essa fitinha dizendo assim, só tire quando todos os nossos sonhos se concretizarem. Essa fitinha está no seu punho? Não? Então, imagino que os sonhos se concretizaram. Se colocassem no punho do autor de Armagedon hoje outra fitinha daquela dizendo, só tire quando todos os nossos sonhos se concretizarem, quando é que você tiraria? Bom, eu não vou contar, como eu disse, certo? Existem coisas aqui que não pode contar tudo. Até porque esse episódio eu estava com Ana Maria, no dia que lembro está ali atrás, nós estávamos em Porto Alegre, aconteceu uma coisa lá, e uma coisa muito bonita, muito importante, e nós temos um princípio para lá para esse episódio, e lá uma pessoa, era uma multidão, e havia lá um casal, acho que era de baiano, nunca tinha visto o casal, nunca tinha visto. Mas um cara olhou para mim assim e disse, se eu colocar uma fita em vocês, você promete que não vai tirar até que nossos desejos se realizem? E eu estava tão entusiasmado naquele negócio, tá certo. E o cara colocou uma fita em mim, ele e a esposa, uma fita em mim e outra fita na Maria. Acontece que eu não sou cético, eu sou agnóstico, eu não conheço as coisas, eu nem acredito e nem desacredito. O Paulo Bosch, que me conhece há 500 anos, sabe disso, sabe dessa história. Então, na realidade, eu não pensei nada, eu não pedi nada, não sou de... Mas o casal pediu. No momento em que o casal pediu, e eu prometi que não tiraria, eu passei com essa fita 5 anos e meio, né? Essa fita foi colocada no dia 23 de janeiro de 2018 e caiu no dia 30, agora, dia 30 de
de agosto agora, né? E eu, como eu não pedi nada, Meraldo, eu não sei o que aconteceu, né? E eu estou fazendo assim um exercício sei lá, de raciocínio reverso, né? Para ver se eu estou no mundo para saber o que eles tinham pedido. Eu não pedi nada, né? Mas eu tenho a impressão que rogo a Deus que ele tem coisa boa, porque eu não iria me sentir bem de ter feito parte de um jogo que seja ruim. Acho que fiz uma coisa boa, né? Agora, se fala assim novamente, olha, como é nome? São João, como é São João do Bonfim, né? Não sou de Bonfim, que me perdoe, eu não sou muito crente desse, não sou crente, não acredito. Então, e como dá muito trabalho aqui, não cai, tá certo? Não, beleza, tem esse negócio, que é coisa de malogueiro, e eu lá. Não era um negócio horroroso, certo? Eu não sei que. Eu com aquela. E era uma filha, porque no final ela é muito bonitinha, no começo, mas no final ela estava. Entendeu? Ela estava feia, ela ficou bem, também aquele negócio de. Então, provavelmente eu não usaria mais uma vez. Mas de qualquer forma, eu espero que quem acredita use e peça coisa boa. Agora se prepare para passar 5 anos que ela está lá no jogo, que ela não sai.